Freddy Krueger, o monstro que habita os pesadelos de suas vítimas, tornou-se um ícone do terror. Mas poucos sabem que por trás do personagem fictício de filmes, há um sombrio conjunto de coincidências que tornam sua história ainda mais assustadora. Wes Craven, o criador de Freddy, revelou que a ideia surgiu de uma série de acontecimentos perturbadores e inspirados por eventos reais que mexem com a mente de qualquer um. Na década de 1970, Craven leu uma série de notícias de imigrantes asiáticos nos Estados Unidos que relataram a morte de jovens durante o sono. Esses jovens, aparentemente saudáveis, tinham pesadelos tão intensos que se recusavam a dormir por dias. Eles diziam que, se dormissem, algo os mataria. Um caso específico chamou a atenção. Um jovem do Camboja que passou noites inteiras acordado, dizendo que uma figura sombria o perseguia nos sonhos. Ele finalmente cedeu ao sono e foi encontrado morto em sua cama, com uma expressão de pavor no rosto. Craven uniu essa história com outra memória perturbadora de sua infância. Ele relembrou uma noite em que olhou pela janela de casa e viu um homem estranho, de aparência ameaçadora, parado na rua, observando-o fixamente. O homem usava um chapéu e um casaco velho, e seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra. Esse evento o marcou profundamente, tornando-se parte da essência do personagem Freddy Krueger. Durante as filmagens do primeiro filme de A Hora do Pesadelo, relatos estranhos começaram a surgir no set. A equipe técnica dizia que os equipamentos apagavam sozinhos, como se uma força invisível estivesse interferindo. Alguns membros do elenco relataram pesadelos recorrentes com um homem queimado ou deformado. Uma atriz afirmou ter acordado uma noite sentindo que alguém estava pressionando seu peito, mas não havia ninguém lá. Esses incidentes eram atribuídos a estresse ou coincidências, mas há quem diga que o próprio Freddy, ou o espírito que inspirou sua criação, pode ter deixado sua marca. Com o sucesso dos filmes, relatos sinistros começaram a surgir de fãs. Em uma pequena cidade do Zeumo, um adolescente teria sonhado repetidamente com Freddy Krueger. Ele dizia aos pais que o homem dos filmes estava o perseguindo, mas foi ignorado. Dias depois, foi encontrado morto em sua cama, sem sinais de violência. A única pista era uma página rasgada de um jornal sobre o filme, segurada em sua mão. Outro relato envolve uma jovem no Brasil que afirmou ter começado a sonhar com Freddy após assistir aos filmes. Ela dizia que, no sonho, Freddy não era apenas um personagem, mas algo real que queria entrar no mundo físico. Sua história chamou atenção quando ela desapareceu misteriosamente. No quarto dela, havia arranhões na parede, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. O que torna Freddy Krueger tão assustador não é apenas sua figura ou história fictícia, mas a ideia de que ele representa algo mais profundo. O medo que reside em todos nós. O medo do desconhecido, daquilo que não podemos controlar. Pesadelos são portais para nosso subconsciente, e Freddy usa isso contra nós. Mas e se ele não for apenas uma criação da mente? E se as lendas urbanas e os relatos verdadeiros apontarem para algo maior? Talvez Freddy seja mais do que um personagem. Talvez ele seja a personificação de algo que sempre existiu, aguardando na escuridão, pronto para atacar quando estamos mais vulneráveis. No sono. Enquanto os relatos sobre Freddy Krueger continuavam a emergir, uma teoria começou a ganhar força entre especialistas em paranormalidade. Freddy seria um arquétipo de uma entidade sombria que se manifesta através dos sonhos. Pesquisadores apontaram que, em culturas ao redor do mundo, existem histórias de demônios ou espíritos que atacam pessoas enquanto dormem. No Japão, fala-se de uma figura chamada Kanashibari, um espírito que paralisa pessoas durante o sono. Na cultura africana, há lendas de um espírito chamado Tokoloshe,
que causa pesadelos intensos. Freddy Krueger, segundo alguns teóricos, poderia ser uma versão moderna dessas entidades. Mas o que mais intrigava era a repetição de padrões. Entre os casos mais chocantes, estava o de uma família em Chicago que, após assistir ao filme original, começou a experimentar fenômenos estranhos em casa. As luzes piscavam sozinhas, vozes abafadas eram ouvidas à noite, e o filho mais novo, de apenas 8 anos, começou a desenhar um homem com o rosto queimado e um chapéu. Ele dizia: "Ele está vindo para mim." Poucos dias depois, o menino foi encontrado morto no quarto, sem explicação aparente. Esses eventos chamaram a atenção de um investigador paranormal renomado, Dr. Harold Graves, que decidiu estudar o fenômeno Freddy Krueger. Graves começou a entrevistar vítimas de pesadelos relacionados ao personagem. O que descobriu foi assustador. Muitas delas nunca haviam assistido aos filmes, ou sequer sabiam quem era Freddy, mas descreveram a mesma figura sombria, com chapéu, suéter listrado e garras metálicas. Um dos casos mais notórios foi o de uma jovem chamada Helena, na Espanha. Ela relatou que, após sonhar repetidamente com Freddy, começou a encontrar arranhões inexplicáveis em seu corpo. Helena procurou ajuda psicológica, mas nenhum especialista conseguiu explicar o que estava acontecendo. Quando os arranhões começaram a aparecer mesmo enquanto ela estava acordada, ela fugiu de sua casa, mas o fenômeno continuou. Antes de desaparecer misteriosamente, ela deixou um diário com a frase: "Ele não é só um sonho, ele está aqui." O estudo de Graves levou a uma teoria ainda mais sombria. Freddy Krueger, como figura mitológica ou sobrenatural, estaria ganhando força através do medo coletivo. O conceito não é novo. Em diversas culturas, acredita-se que entidades podem ser criadas ou fortalecidas pela energia emocional humana, especialmente pelo medo. O simples ato de assistir aos filmes ou ouvir histórias sobre Freddy poderia abrir uma porta para que algo se manifestasse. Uma das evidências mais assustadoras veio de um experimento conduzido em 1995, quando um grupo de estudantes universitários decidiu testar essa teoria. Eles se isolaram em uma cabana por uma semana, assistindo continuamente aos filmes de Freddy e praticando um ritual de invocação de sonhos lúcidos. No final da experiência, todos relataram pesadelos com a mesma figura. Um deles, Mark, desapareceu misteriosamente no terceiro dia, deixando apenas a marca de 4 arranhões profundos na madeira da cama. Para muitos, Freddy Krueger continuará sendo apenas um personagem fictício, uma criação de Wes Craven para aterrorizar audiências no cinema. Mas e se ele for mais do que isso? E se Freddy, assim como outros monstros do imaginário popular, for a manifestação de algo real? Algo que sempre esteve à espreita em nossos sonhos. A busca pelo entendimento do fenômeno Freddy Krueger culminou em um confronto final entre a ficção e a realidade. Dr. Harold Graves, obcecado pela investigação, decidiu que era hora de uma abordagem mais arriscada. Ele tentaria se conectar diretamente à figura que assombrava os sonhos de tantos. Utilizando uma técnica perigosa de hipnose e sonhos lúcidos, Graves se colocou deliberadamente em um estado de sono profundo, buscando encarar Freddy frente a frente em sua realidade. Naquela noite, algo estranho aconteceu. A equipe que monitorava Graves relatou que ele começou a se debater violentamente, como se estivesse lutando com alguém. Os monitores registraram picos de atividade cerebral jamais vistos. Depois de quase 1 hora de agonia, Graves acordou com um grito ensurdecedor, segurando seu braço, que agora estava marcado com arranhões profundos e inexplicáveis. Ele recusou-se a falar sobre o que viu, mas seus olhos, repletos de terror, disseram tudo. Dias depois, Graves desapareceu sem deixar rastros, assim como muitos dos que ousaram investigar Freddy de perto.
Porém, ele deixou um último diário que continha uma mensagem perturbadora. Freddy não é apenas um personagem. Ele é uma ideia, um parasita que se alimenta de medo e sonhos. Enquanto alguém se lembrar dele, ele viverá. Essa afirmação ecoa a crença em entidades alimentadas por energia emocional. O diário também mencionava uma teoria ainda mais assustadora. Freddy poderia se manifestar de maneiras diferentes para cada pessoa, adaptando-se aos medos mais profundos de cada vítima. Para alguns, ele aparece como a figura icônica dos filmes. Para outros, é apenas uma sombra, uma sensação de sufocamento ou o som das garras arranhando superfícies. Após o desaparecimento de Graves, os relatos de pesadelos e eventos inexplicáveis começaram a diminuir, como se Freddy tivesse voltado à escuridão, aguardando o momento certo para ressurgir. Mas ocasionalmente, histórias surgem. Um grupo de amigos que assiste aos filmes e começa a sonhar com ele. Uma criança que desenha uma figura que nunca deveria conhecer. Ou alguém que acorda gritando, com marcas de arranhões no corpo. O mistério de Freddy Krueger continua a fascinar e a apavorar. Ele é uma lenda urbana, uma criação cinematográfica ou algo mais. O que é certo é que seu nome, mesmo após décadas, ainda provoca calafrios em quem o ouve. Então, se você se deparar com um pesadelo onde um homem de chapéu, rosto queimado e garras de lâmina aparece, tenha cuidado. Não o subestime, pois ele pode não ser apenas um sonho. E lembre-se, Freddy Krueger só precisa de uma coisa para existir: que você acredite nele. Durma bem, se puder.